Muitas vezes olhamos para a vida cristã como um conjunto de regras externas, mas será que Deus se agrada apenas de aparências? Na liturgia de hoje, somos chamados a refletir sobre a coerência entre o que falamos e o que vivemos. Deus não quer rituais vazios, mas um coração sincero, disposto a mudar e a buscar a justiça. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos apresenta um chamado forte à conversão. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Isaías 1,16. E nos dá uma promessa de misericórdia para quem deseja mudar de vida. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías 1,18. No Evangelho, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, que impõem regras pesadas aos outros, mas não vivem o que pregam. Eles falam e não praticam. Mateus 23:3. Por outro lado, ele nos ensina o caminho da verdadeira grandeza. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. O convite de hoje é claro. Deus não quer só palavras bonitas ou aparências religiosas, mas um coração que vive a verdade. Será que temos sido coerentes entre o que professamos e o que praticamos? Vamos refletir juntos sobre a importância da humildade e da sinceridade na vida cristã. A liturgia de hoje nos convida a uma conversão autêntica, que não se limita às palavras, mas se reflete nas nossas atitudes. Deus quer um coração sincero e um compromisso real com a justiça e o amor ao próximo. O profeta Isaías fala com firmeza ao povo de Israel, comparando sua corrupção à de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por causa da sua maldade. O chamado de Deus é direto. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal. Isaías 1,16. Mas Deus não apenas repreende, ele também oferece misericórdia para aqueles que querem mudar de vida. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías 1,18. Isso nos mostra que Deus não quer apenas ritos externos, mas uma conversão verdadeira, que passa pela prática do bem e da justiça. No Salmo, Deus faz uma advertência. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e deste as costas às palavras dos meus lábios. Salmo 49, 16, 17. Isso nos lembra que não basta conhecer a palavra de Deus, precisamos vivê-la. O verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor não é apenas externo, mas um coração sincero. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49, 23. No Evangelho, Jesus faz uma denúncia forte contra os fariseus. Eles falam e não praticam. Mateus 23, 3. O problema deles não era ensinar a lei de Moisés, mas o fato de imporem regras pesadas aos outros sem viverem aquilo que ensinavam. Além disso, Jesus condena sua busca por reconhecimento. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Mateus 23 e 6. O verdadeiro seguidor de Cristo não busca prestígio, mas o caminho da humildade e do serviço. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Jesus nos convida a revisar nossa vida. Estamos vivendo nossa fé de forma verdadeira ou apenas para sermos vistos pelos outros? Isaías nos chama a uma conversão sincera, deixando de lado a hipocrisia religiosa. O Salmo nos lembra que Deus não se agrada de aparências, mas de um coração reto. Jesus nos ensina que a humildade e a coerência são marcas do verdadeiro discípulo. A pergunta que fica para nós é: estamos apenas falando de Deus ou realmente vivendo o que Ele nos ensina? Pergunta para reflexão: tenho sido coerente entre minha fé e minhas atitudes, ou ainda busco reconhecimento e prestígio? A liturgia de hoje nos alerta contra a hipocrisia e nos convida a uma fé verdadeira, vivida no dia a dia. Deus não se agrada de aparências religiosas, mas de um coração sincero e humilde.
Deus quer uma conversão autêntica, não mera religiosidade. Profeta Isaías deixa claro: Deus não quer apenas sacrifícios externos, mas uma mudança real de vida. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Isaías 1,17. Isso significa que a conversão não é apenas parar de fazer o mal, mas começar a fazer o bem. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a verdadeira conversão tem duas dimensões. O coração do homem é pesado e endurecido. Deus deve dar ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus. Ou seja, não podemos mudar sozinhos. Precisamos da graça de Deus para nos transformar por dentro. O perigo da hipocrisia e do orgulho religioso. Jesus critica os fariseus porque eles ensinavam a lei, mas não viviam aquilo que pregavam. Eles falam e não praticam. Mateus 23, 3. O perigo da hipocrisia não está apenas em enganar os outros, mas em nos enganarmos a nós mesmos, achando que já somos santos apenas por praticarmos ritos externos. Jesus nos alerta sobre a busca pelo reconhecimento. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Mateus 23, 6. Se fazemos boas ações apenas para sermos elogiados, não estamos servindo a Deus, mas ao nosso próprio ego. A verdadeira grandeza está na humildade. O caminho do verdadeiro discípulo de Cristo não é o da exaltação, mas o da humildade e do serviço. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Ser humilde não significa ser fraco, mas reconhecer que tudo vem de Deus e que estamos aqui para servir. São Francisco de Assis nos ensina: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras, ou seja, nossa vida deve ser um testemunho da nossa fé, muito mais do que nossas palavras. O que isso significa para a nossa vida? A fé verdadeira se reflete nas nossas atitudes diárias. Não basta falar de Deus, é preciso viver o que Ele ensina. A humildade é o caminho para a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Hoje, Jesus nos convida a um exame de consciência sincero. Minha vida reflete realmente o que eu acredito? Pergunta para reflexão. Minha fé tem sido autêntica? Ou às vezes estou mais preocupado com a aparência do que com a prática? A liturgia de hoje nos convida a viver uma fé coerente e autêntica, sem hipocrisia ou busca por reconhecimento. Mas como podemos aplicar essa mensagem no nosso dia a dia? Fazer um exame de consciência sincero. O primeiro passo para viver uma fé verdadeira é olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: estou realmente vivendo o que prego? Eles falam e não praticam. Mateus 23, 3. Perguntas para refletir. Minha vida reflete a fé que professo? Costumo criticar os erros dos outros, mas não reconheço os meus. Faço boas ações esperando reconhecimento ou por amor a Deus? Atitude prática. Faça uma revisão da sua vida hoje e peça a Deus que mostre os pontos onde precisa de conversão. Praticar o bem em segredo. Jesus ensina que a verdadeira caridade não busca aplausos. Não saiba a tua mão esquerda o que faz, a tua mão direita. Mateus 6:3. Perguntas para refletir. Será que eu ajudo os outros apenas quando sou visto? Minhas ações de caridade são feitas por amor ou para receber elogios? Atitude prática. Faça uma boa ação hoje sem contar para ninguém. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Cultivar a humildade e o serviço. O verdadeiro discípulo de Jesus não busca grandeza para si, mas escolhe servir. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Perguntas para refletir. Como posso servir mais as pessoas ao meu redor? Será que costumo querer estar no centro das atenções?
Estou disposto a ajudar mesmo nas pequenas coisas, sem esperar reconhecimento? Atitude prática. Hoje, escolha um ato de serviço simples: ajudar em casa, ouvir alguém que precisa desabafar, ceder seu tempo para auxiliar alguém. Pedir a Deus um coração sincero. A conversão verdadeira só acontece com a graça de Deus. Ele nos promete: ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Isaías 1:18. Perguntas para refletir. Tenho buscado verdadeiramente a transformação do meu coração? Estou disposto a deixar Deus agir em mim e me purificar? Atitude prática. Faça uma oração pedindo a Deus um coração mais humilde e sincero. Pergunta para reflexão. O que posso mudar hoje para que minha vida reflita mais autenticamente minha fé? Agora, vamos entrar em um momento de oração, pedindo a Deus um coração humilde e sincero, que viva a fé de maneira autêntica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero viver minha fé com verdade. Não quero ser alguém que fala, mas não pratica. Dá-me um coração humilde, que busca te agradar mais do que receber elogios. Ensina-me a servir com alegria, sem esperar nada em troca. Amém. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Agora reflita. Tenho buscado reconhecimento em vez de servir com humildade? Minha fé tem sido sincera ou tenho vivido de aparências? Estou disposto a me colocar diante de Deus e pedir uma verdadeira conversão do coração? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Apresente a Ele seus desejos, dificuldades e sua vontade de crescer na fé. Oremos. Senhor, hoje eu te entrego meu coração. Se ainda há orgulho e hipocrisia em mim, ajuda-me a reconhecer e mudar. Dá-me a graça de viver minha fé na prática, servindo aos outros e buscando sempre a tua vontade. Não quero ser um cristão de palavras vazias, mas alguém que te ama de verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49:23. Sempre que sentir a tentação de buscar reconhecimento ou viver de aparências, repita esse versículo e peça a Deus um coração sincero. Hoje, ofereça sua oração por todas as pessoas que têm dificuldades em viver uma fé verdadeira. Peça que Deus transforme seus corações e os conduza à humildade e à coerência. A liturgia de hoje nos ensina que Deus deseja um coração sincero e uma fé vivida na prática, e não apenas palavras bonitas ou ritos vazios. Isaías nos convida à conversão verdadeira, que se expressa no abandono do mal e na prática do bem. O Salmo nos lembra que Deus não se agrada de aparências, mas de um coração reto. Jesus nos alerta contra a hipocrisia e nos ensina que o maior no reino dos céus é aquele que serve com humildade. A pergunta que fica para nós é: será que estou vivendo minha fé de forma autêntica ou apenas de aparências? Resumo dos compromissos para hoje. Fazer um exame de consciência e identificar se minha vida reflete o que acredito. Praticar uma boa ação hoje sem contar para ninguém. Buscar oportunidades de servir sem esperar reconhecimento. Memorizar e rezar ao longo do dia. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49:23. Se Deus conhece meu coração por completo, por que ainda me preocupo tanto com a opinião dos outros? A Quaresma é um tempo de purificação. O que posso mudar hoje para viver uma fé mais autêntica? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas o convite de Jesus continua. Ele deseja uma fé verdadeira em nosso coração, não apenas em nossas palavras. Agora eu quero saber de você. Como você tem vivido sua fé? Você sente que suas atitudes refletem aquilo que acredita? Deixe seu comentário aqui embaixo
Sua partilha pode inspirar e fortalecer outras pessoas. As passagens bíblicas utilizadas como referência para a reflexão de hoje estão na descrição do vídeo. Para uma experiência mais rica, participe da Santa Missa todos os dias e aprofunde-se na liturgia. Se essa reflexão falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E para continuar essa caminhada quaresmal conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos refletindo juntos e crescendo na fé nesta quaresma. Nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra. Que Deus te abençoe e te conduza a uma vida de fé autêntica.